Mike Waltz será demitido do governo americano, sendo ele responsável pela segurança nacional do país. Por que será que o governo Trump está demitindo uma pessoa tão importante do seu governo? Enquanto isso, Elon Musk também deve abandonar o governo americano, só que por motivos um pouco diferentes ligados à iniciativa privada. Enquanto isso, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, faz uma avaliação dos seus primeiros 100 dias de governo e alega que algumas mudanças estruturais, como a própria resolução da guerra Rússia-Ucrânia, devem vir no futuro próximo. Falar um pouquinho também sobre o histórico acordo de minerais entre Estados Unidos e Ucrânia que foi assinado pelos dois países, com uma série de mudanças, e aliás, muito mais benéfico do que o primeiro acordo que tinha sido proposto pelos Estados Unidos. O que de fato isso muda para a guerra? Claro que a Rússia tem, a partir do seu conselheiro de segurança, Dmitry Medvedev, que é de fato um porta-voz do governo Putin, a certeza que agora o Trump quebrou as autoridades ucranianas, visto que os suprimentos militares serão pagos com a riqueza nacional de um país em extinção. Ou seja, segundo a Rússia, é um acordo péssimo para os ucranianos. Quem tem razão, hein? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a cobrança que os ucranianos vêm fazendo sobre o governo brasileiro, visto que o Lula fará uma visita em direção à Rússia para comemorar o dia da vitória. Será que o Brasil está tomando uma atitude muito pró-Rússia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, dualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você a possibilidade de, nesse momento de queda do dólar, instabilidade econômica e tal, abrir a sua conta internacional, que já tem mais de 3 milhões de usuários só no Brasil, tendo acesso ainda à possibilidade de $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Cara, de verdade é sensacional, tá? Você pode usar ali para comprar seus dólares, tem também parte da plataforma para fazer investimentos ali sem taxa de corretagem ou coisa que valha. Você pode usar, por exemplo, a Nômade em mais de 180 países em viagens internacionais e, além de tudo, ter acesso também ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que te dá a possibilidade de usar aqui no Brasil mesmo, tá? Pagar gasolina, compra no mercado, tal, e ir ganhando cashback dolarizado, além da possibilidade também de ter pontos que não expiram, isso é sensacional para quem é um pouco esquecido, por exemplo, como eu, e também ter vários outros benefícios, como acesso ao Nômade Lounge e outros benefícios com cartão Visa e a Nômade te oferecem. Então, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês e tem acesso à Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Belezinha, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente está tendo duas mudanças bem importantes agora para esse mês de maio no governo americano. A primeira mudança está acerca do Conselheiro de Segurança Nacional, que é o cargo do Mike Waltz, que eu diria que cometeu algumas gafes no governo Trump. A primeira gafe está ligada, a gente falou bastante aqui no nosso canal, né, sobre a ideia do ataque que foi feito contra os Houthis, só que havia um grupo que não era em nenhum aplicativo ou nenhum instituto ali, nenhum organismo oficial do governo americano, e sim feito no app, no aplicativo Signal, que, convenhamos, é uma espécie de WhatsApp, talvez com um pouco mais de segurança e tal, mas é um aplicativo de uso civil também. Ele fez um grupo nesse aplicativo, o que já é questionável não ser um órgão oficial do governo americano, e ainda colocou um editor-chefe da revista The Atlantic, que teve acesso às informações e que, claro, aparentemente não compartilhou com o Irã, com os Houthis, mas imagina se fosse, por exemplo, um editor que não gostasse do governo americano ou que tivesse uma visão mais pró-Irã, pró-Rússia, pró-China, sei lá, né? Ele poderia compartilhar as informações sensíveis que foram colocadas nesse grupo, colocando em risco a operação militar americana e até os próprios militares americanos. Então isso foi muito mal visto. Ou seja, ele meio que começou a misturar aspectos da sua vida privada com aspectos da sua vida pública. Isso já gerou um baita embate, um questionamento bem importante, né? Poxa, será que vale a pena deixar uma responsabilidade tão grande como essa que foi dada para o Mike Waltz? E, além disso, havia também algumas discordâncias em relação à maneira como ele lida com a questão dos Estados Unidos. O Trump, ele tem uma postura muito mais pacifista. Poxa, falou para Israel não fazer grandes ataques contra o Irã. Na questão guerra Rússia-Ucrânia, ele tenta estabelecer algum tipo de paradigma. Não que os Estados Unidos sejam pacifistas, não é isso, né? Mas o Mike Waltz, pelas informações da própria Casa Branca, ele tem uma postura muito mais de resolver pela força do que o governo Trump, que alega que, segundo ele mereceria até um próprio Nobel da Paz.
Vale lembrar também que, além do próprio Mike Waltz, o seu vice, o Alex Wong, também deve ser demitido. A questão que fica também é quem vai ser o substituto, né? E aí pode ser uma notícia não muito boa para o governo ucraniano, porque o maior cotado, o grande favorito, é o Steve Witkoff. Esse mesmo, que está mediando as relações entre Rússia e Ucrânia, só que muito mais, né, a gente fala, enquanto o general Kate Kellogg, ele tem uma visão muito mais pró-Rússia, o Steve Witkoff já falou bem do Putin, já falou que as principais motivações para a invasão, para o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, foram motivações causadas pela Ucrânia, então tem uma visão muito mais pró-Rússia, do conflito. Possivelmente ele deve ser o grande favorito ou indicado para substituir o Mike Waltz na Casa Branca. E enquanto eu gravava, saiu a notícia que o Trump vai nomear Mike Waltz como o próximo embaixador dos Estados Unidos na ONU. Vale lembrar que ele quer transmitir uma imagem, né, que não houve crise ou coisa que valha, e que na verdade é só uma troca de cargos, vamos colocar assim. Enquanto isso, galera, o Elon Musk aparentemente também está em seus últimos dias de governo Trump. Na verdade, já era esperado, porque, lembrando, ele não é um secretário, não tem um cargo oficial. Ele é uma espécie de conselheiro, ele é uma espécie de um órgão extraoficial do governo, né? O DOGE e o cargo do Elon Musk. Tanto, por exemplo, que para ele atuar, ele ganhou um caráter ali, um título de funcionário especial, mas que tem validade de 130 dias, que está vencendo agora no final de maio e começo de junho. E era natural que esse visto, né, que essa autorização ela não fosse renovada. Até porque, para que ele seja indicado, possivelmente ele sofreria muita pressão, até porque a sua pauta é muito polêmica, de reduzir gastos públicos e tal. E há, de fato, conflitos de interesse. Vale lembrar que a própria Tesla tem acordos com o governo americano, bem como a SpaceX. Ou seja, há dúvidas. Poxa, será que as medidas que o governo americano vão tomar vão ser para benefício do Elon Musk ou para benefício popular? Será que as medidas que o próprio Elon Musk vai tomar é para bem da sua iniciativa privada e dos investidores da Tesla, das suas empresas, ou para bem público dos Estados Unidos? Então há esses questionamentos, entende? Segundo o Elon Musk, ele vai começar a se afastar. Aliás, ele já está trabalhando bem menos presencialmente. Ele fala que ele já conseguiu montar toda a estrutura de funcionários, fazer funcionar. E o próprio Trump também garantiu isso. Ele colocou, né, que nesse momento o Elon Musk ele poderia ficar, claro, o tempo que ele quiser, mas o desejo dele é voltar para casa e voltar ali para os seus carros. Ele até falou, nossa, o Elon Musk já economizou mais de 150 bilhões de dólares. Aí o Elon Musk foi lá corrigir e falou, não, calma aí, que na verdade foram 160 bilhões de dólares. Desde que o Elon Musk assumiu o governo, a gente já teve uma queda de quase 50% das ações da Tesla em relação ao seu topo histórico e uma queda do lucro na casa de 71%. Além disso, ataques a locais, né, de onde vendem carros da Tesla, a boicotes comerciais, e isso vem incomodando os principais investidores e também, claro, as pessoas ligadas à diretoria da sua empresa, que alega que o Elon Musk, misturando vida pública com vida privada, está prejudicando a sua carreira privada. Ou seja, deveremos ter duas baixas no futuro próximo, Elon Musk e Mike Waltz. Enquanto isso, J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, colocou que os 100 primeiros dias de governo americano foram uma loucura, com as tarifas, com a tentativa de resolução da guerra, operações em Iêmen contra os Houthis, e que agora as principais mudanças rápidas já foram feitas e agora são necessárias mudanças mais estruturais, alegando que os próximos 100 dias de governo vão ser dias também de preparação, negociações, como, por exemplo, a própria paz ou a tentativa de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas ele tenta transmitir uma sensação de otimismo, colocando que o objetivo dos Estados Unidos foi concluído, que o Trump esperava, pelo menos para esses primeiros 100 dias de governo, era que a Ucrânia e a Rússia apresentassem quais eram as suas propostas. E elas foram apresentadas. Agora, nos próximos 100 dias, é um trabalho um pouco mais árduo, cansativo, em que ele vai tentar ouvir a proposta russa, ouvir a proposta ucraniana e conseguir chegar ao meio termo. Ele até assumiu, né, que está bem distante de algum tipo de coalizão, tentativa de acordo, porque as visões são muito diferentes, mas que isso deve acontecer nos próximos 100 dias de governo americano. E talvez a notícia mais importante que a gente tenha seja justamente a assinatura do acordo de terras raras entre entre Estados Unidos e Ucrânia. Aliás, depois de muita negociação, depois do Trump ter expulsado o Zelensky da Casa Branca, ter sido assinado um memorando de intenções acerca da assinatura desse acordo e de uma primeira tentativa, de uma primeira proposta dos Estados Unidos, que era extremamente, horrível para os ucranianos, aparentemente agora a proposta está bem melhor.
Os detalhes, detalhe por detalhe, contrato, minuta de contrato não foi divulgado. Mas segundo, eu peguei aqui, né, as principais mídias ali americanas e coloquei o que cada uma foi colocando das informações sobre esse acordo. E na prática é um acordo bem melhor do que era previsto para os ucranianos. Esse acordo, ele fala sobre 55 minerais que os Estados Unidos terão acesso preferencial. É um acordo de 10 anos. Vale lembrar, então, que não são só os minerais terras raras, mas também gás natural, petróleo, carvão e outros recursos aí que a Ucrânia possa ter, excetuando os minerais terras raras. Claro que o grande objetivo é a questão desses minerais. Por quê? Quando a gente fala hoje das terras raras, os Estados Unidos hoje dependem quase que 80% dos minerais que são importados da China, em meio a uma guerra comercial. E mesmo fora de uma guerra comercial, os chineses, caso quisessem, poderiam promover um grande boicote a esses minerais que são essenciais para a produção de tecnologia, equipamentos militares e coisa que valha. Ou seja, depender menos da China é essencial. Eu até narrei para vocês, por exemplo, que o Howard Lutnick, responsável pelo comércio, ele foi obrigado, né, ou incentivado pelo governo Trump a fazer uma proposta de exploração do subsolo marinho, inclusive em águas internacionais, também para explorar minerais terras raras e depender menos dos chineses. Como eu também apresentei para vocês, cuidado, porque assim, acesso aos minerais, o Brasil também tem. Só que a grande questão é que a China tem grandes reservas, as maiores do mundo, e tem a maior capacidade técnica de processamento desses minerais. Ser chamado de terras raras não é só pela raridade da presença desses minerais, aliás, esse nem é o principal motivo, e sim pela dificuldade de processamento e de lidar essa parte industrial para conseguir produzir, né, para conseguir aí fazer o processo de transformação e exploração dos minerais terras raras. Isso ainda está na mão dos chineses. Mesmo assim, nesse contrato de 10 anos, vale lembrar, pessoal, que as terras raras elas têm um potencial, segundo os Estados Unidos, para representar metade do PIB da Ucrânia e cerca de 2/3 da exportação do país. Ou seja, a Ucrânia pode ter uma grande reserva. Diferente do acordo passado, algumas mudanças foram colocadas em conta. Por exemplo, a assistência militar que os Estados Unidos deu, que o Trump fala que é 300 bilhões, 400 bilhões, a Ucrânia falava que era no máximo 100 bilhões, isso não entra na conta. Aparentemente, esse acordo de minerais, ele esquece o que foi doado no passado e agora, é claro, que novas ajudas militares vão entrar também como parte desse acordo. Vai ser criado um fundo que vai ser utilizado até para a reconstrução do país, quando for notabilizado um cessar-fogo, a finalização da guerra, mas diferentemente do que tinha anteriormente, que a ideia, lembra? Que o fundo ele seria metade ucraniano e metade americano, mas com 3 conselheiros dos Estados Unidos e 2 conselheiros ucranianos, quem manda seria os Estados Unidos, agora a divisão é 3/3, ou seja, a responsabilidade 50-50. Além disso, anteriormente, previa-se que os Estados Unidos eles teriam que contribuir só com 33% desse fundo, a Ucrânia com 67%. Agora o acordo ficou 50-50%. Vale lembrar, pessoal, que além de tudo, a ideia é fazer com que a Ucrânia ainda possa entrar, por exemplo, para a União Europeia, porque se a Ucrânia faz um acordo, como era previsto, que, poxa, todos os recursos minerais ficarão na mão dos Estados Unidos, até que a Ucrânia pague a dívida que tem, que poderia ser até de 500 bilhões de dólares, isso é um acordo que é muito mal visto pela União Europeia, porque parte de uma queda, de perder a soberania da Ucrânia. Isso poderia até afugentar ou dificultar a entrada da Ucrânia para a União Europeia. Agora, como um acordo que prevê que o lucro da exploração vai para esse fundo, claro que se a Ucrânia tiver ajudas militares, repasse de equipamentos, o dinheiro desse fundo vai ser utilizado para pagar também essa dívida que foi contraída junto aos Estados Unidos, mesmo assim dá muito mais autonomia para a Ucrânia e permite a entrada do país na União Europeia. Ou seja, e como eu sempre falo, né, isso é tática do Trump, ele joga lá em cima para colher o meio termo. Então, óbvio que as condições que ele tinha colocado anteriormente eram condições péssimas, até para um país numa situação complicada como os ucranianos. O que ele conseguiu foi conseguir chegar, né, num meio termo ali, em um acordo que, convenhamos, é bom para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vai ter acesso, como eu disse, nesses minerais super essenciais. E para a Ucrânia, eles veem isso como um primeiro passo para uma possibilidade de um futuro acordo de maior quantidade de defesa, porque lembrando, o acordo de minerais, ele não fala nada sobre a obrigatoriedade de defender o solo ucraniano, mas claro, os Estados Unidos vai ter que investir em tecnologia, exploração, colocar suas indústrias. Será que a Rússia vai ter coragem de atacar posições que estão ocupadas por trabalhadores e empresas americanas? Então também é visto pela Ucrânia como se fosse uma forma de garantia. Mas o Zelensky fala que é só o primeiro passo.
Professor, então foi um acordo que foi péssimo para a Rússia? Como que a Rússia viu isso? De novo, uma coisa é como que a Rússia viu, outra coisa é o que a Rússia transmite, como, né, a maneira como os russos viram. Segundo os russos, é um acordo péssimo para a Ucrânia. Quem falou sobre isso foi o Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, que deixou claro, agora o Trump quebrou todas as autoridades ucranianas, visto que os suprimentos militares que chegarão para a Ucrânia vão ter que ser pagos com a riqueza nacional de um país que está em extinção. Claro, pessoal, ele vai falar que foi um acordo bom? Ah, não, agora ferrou, né? Claro que não, mas a ideia é que é um acordo que foi muito melhor do que tinha sido propagado anteriormente. Na minha visão, seria melhor para a Ucrânia se não tivesse um acordo, né? Não tivesse que ceder os minerais por 50% de um país que é riquíssimo em recursos estratégicos. Mas, comparado ao primeiro acordo, a primeira proposta, dos males, o menor. E aí, pessoal, bom acordo para a Ucrânia, para os Estados Unidos ou para os russos? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a Ucrânia está um pouco insatisfeita com a postura brasileira. Postura brasileira em relação à visita que o Lula vai fazer no dia 9 de maio à Rússia, que é o dia da vitória. A Rússia convidou uma série de líderes mundiais, como o Xi Jinping, o Narendra Modi, que não vai por conta do conflito entre Paquistão e Índia, convidou também o Aliyev, por exemplo, enfim, uma série de lideranças, né, internacionais, para o desfile do Dia da Vitória, os 80 anos do Dia da Vitória da União Soviética sobre os alemães em meio à Segunda Guerra Mundial. Só que a Ucrânia vê isso, claro, com péssimos olhos. E vale lembrar que o Lula, ele falava que não faria visitas oficiais à Rússia, nem visitas oficiais à Ucrânia, porque não queria se comprometer com... não queria tomar um lado do conflito. O Brasil fala que ele é a favor da paz. Só que agora, com essa visita oficial, claro que fica implícito, poxa, será que ele não vai para a Ucrânia também? Porque se é um país neutro, deveria ir para os dois lados. Segundo fontes do Itamaraty, o Lula até estaria esperando um convite oficial da Ucrânia. O que a Ucrânia colocou, segundo o próprio jornal Metrópolis, é que vários convites já foram feitos. Segundo representantes ucranianos, o convite oficial escrito do Zelensky está na mesa do Lula há 1 ano e 8 meses. Não enviaremos novos convites como ele deseja, afinal temos outras questões mais importantes, como defender o nosso país de soldados russos. O Zelensky já teria enviado 6 cartas em 2023 e 2024, sendo que nessas 6 cartas, 2 eram convites oficiais de visita, ou seja, não faremos novos convites ao presidente brasileiro. Vale lembrar que o Celso Amorim fala que, apesar da visita oficial do Brasil para a Rússia, isso não quer dizer que o Brasil está a favor dos russos na guerra com a Ucrânia. Mas sim, o Brasil vai para a Rússia como uma espécie de mensageiro pela paz. Não sei se a Ucrânia ou a comunidade internacional compra muito bem essa ideia. E aí, pessoal, vocês acham que o Brasil também deveria ir para a Ucrânia, como alguns diplomatas ucranianos estão cobrando? E vai lembrar ainda que a Rússia propôs um cessar-fogo, só que ele não foi aceito pela Ucrânia, que alega que não deveria ser de 3 dias como a Rússia propõe, mas pelo menos de 60 ou 90 dias. A Rússia fala que sim, a Ucrânia pode fazer algum tipo de ataque em meio às comemorações. Lembrando que existem várias lideranças internacionais, incluindo o presidente brasileiro. Será que vai rolar alguma coisa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.